Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na 7ª parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário, para você poder adquirir e descobrir muitos outros detalhes de todos os apóstolos. Natanael, o companheiro mais chegado de Filipe, aparece nas 4 listas dos 12 como Bartolomeu. No Evangelho de João, é sempre chamado de Natanael. Bartolomeu é um nome hebraico que significa filho de Tolmai. Natanael quer dizer Deus deu. Os evangelhos sinóticos e o livro de Atos não contém detalhes sobre a origem, o caráter ou a personalidade de Natanael. Na verdade, cada um deles o menciona uma única vez, ao apresentar a lista dos 12 discípulos. O Evangelho de João mostra Natanael em apenas 2 passagens, João 1, que traz o relato do seu chamado, e João 21:2, onde indica-se que ele foi um dos que voltou para a Galiléia e foi pescar com Pedro depois da ressurreição e antes da ascensão de Jesus. De acordo com João 21:2, Natanael era da pequena cidade de Caná da Galiléia, lugar em que Jesus realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho. Caná ficava bem próxima de Nazaré, a cidade de Jesus. Como vimos no capítulo anterior, Natanael foi levado até Jesus logo depois de Filipe, após Cristo o ter encontrado e chamado. Ao que parece, Filipe e Natanael eram bons amigos, pois nas listas dos evangelhos sinóticos, o nome de Natanael sempre aparece junto ao de Filipe. Nos relatos mais antigos da história da igreja primitiva e em muitas lendas da antiguidade sobre os apóstolos, os 2 nomes também aparecem associados com frequência. Aparentemente, eles foram amigos ao longo dos anos em que estiveram com Cristo. Da mesma forma que Pedro e André, e Tiago e João, sempre vemos esses 2 lado a lado, não como irmãos, mas como companheiros chegados. Praticamente tudo o que sabemos sobre Natanael vem do que João relata sobre o chamado dele para ser discípulo. Lembre-se de que esse acontecimento ocorreu no deserto, logo depois do batismo de Jesus, quando João Batista apontou para Cristo e afirmou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, João e Pedro, e possivelmente Tiago também, foram os primeiros a serem chamados. No dia seguinte, tendo resolvido ir à Galiléia, Jesus procurou Filipe e também o chamou. De acordo com João, Filipe encontrou a Natanael. Obviamente, eles eram amigos. As Escrituras não dizem se este era um relacionamento comercial, familiar ou apenas social, mas fica claro que Filipe era próximo de Natanael e sabia que Natanael se interessaria pela notícia de que o Messias, há tanto esperado, havia finalmente sido identificado. Na verdade, não via a hora de contar-lhe as novas. Assim, mais que depressa, ele foi atrás de Natanael e o levou a Jesus. Ao que parece, Natanael foi encontrado por Filipe no mesmo lugar ou perto de onde o Senhor encontrara Filipe. A rápida descrição de como Natanael foi até Jesus nos oferece muitas pistas sobre seu caráter. A partir dela, aprendemos um bocado de coisas sobre o tipo de pessoa que era Natanael. Seu amor pelas Escrituras. Um dos fatos marcantes sobre Natanael fica evidente na maneira que Filipe anunciou a ele que havia encontrado o Messias. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas." Obviamente, a verdade das Escrituras era algo importante para Natanael. Filipe conhecia Natanael, de modo que sabia que Natanael ficaria curioso com a notícia de que Jesus era aquele sobre o qual Moisés e os profetas haviam falado nas Escrituras. Portanto, quando Filipe contou a Natanael sobre o Messias, o qual haviam encontrado, ele o fez do ponto de vista da profecia do Antigo Testamento.
O fato de Filipe apresentar Jesus dessa maneira sugere que Natanael conhecia as profecias do Antigo Testamento. Isso provavelmente indica que Natanael e Filipe estudavam o Antigo Testamento juntos. É bem possível que tivessem ido juntos ao deserto para ouvir João Batista. Possuíam um interesse em comum pelo cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Filipe obviamente sabia que a notícia sobre Jesus iria empolgar Natanael. Observe que ele disse: "Encontrei um homem que tem um plano maravilhoso para a sua vida." Não disse: "Encontrei um homem que resolverá os seus problemas pessoais e conjugais e dará sentido à sua vida." Não apelou para Natanael, tomando por base como Jesus tornaria melhor a vida dele. Filipe falou de Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, pois sabia que Natanael estudava com avidez o Antigo Testamento e já estava em busca da verdade divina. É interessante observar que, coincidentemente, todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, já estavam, até certo ponto, buscando a verdade divina antes de se encontrarem com Jesus. Já estavam sendo atraídos pelo Espírito de Deus. O coração deles já se encontrava aberto para a verdade e ansiavam conhecê-la. Eram sinceros em seu amor por Deus e com desejo de conhecer a verdade e receber o Messias. Nesse sentido, eram muito diferentes da instituição religiosa, dominada pela hipocrisia e falsa devoção. Os discípulos eram autênticos. É bem possível que Filipe e Natanael tivessem passado longas horas estudando juntos as Escrituras, procurando discernir na lei e nos profetas a verdade sobre a vinda do Messias. E o fato de serem tão bem treinados nas Escrituras, sem dúvida, explica por que foram também rápidos em responder ao chamado de Jesus. No caso de Natanael, isso ficou particularmente manifesto. Ele foi nítida e imediatamente capaz de reconhecer Jesus, pois possuía uma compreensão clara do que as Escrituras diziam a respeito dele. Natanael sabia o que dizia a promessa, de modo que, quando viu seu cumprimento, ele o reconheceu. Ele sabia sobre aquele a respeito do qual Moisés e os profetas haviam escrito e reconhecido Jesus como sendo essa pessoa depois de um diálogo extremamente breve com ele. Natanael aceitou-o e recebeu-o sem delongas. Isso foi possível, pois Natanael havia estudado as Escrituras com grande diligência. Deve ter havido certa dose de surpresa na voz de Filipe. Era como se ele estivesse dizendo: "Você não vai acreditar, mas Jesus, filho de José, o filho do carpinteiro de Nazaré, é o Messias." Pessoal, preciso falar para vocês que tem um curso fantástico. Eu estou fazendo ele e aconselho vocês a fazerem também. É um curso de orientação espiritual e ele permite que você descubra a sua espiritualidade e mergulhe no autoconhecimento. Aprende sobre Deus, a vida interior e o discernimento através de aulas gravadas ao vivo e compiladas, totalizando mais de 45 horas de conteúdo. Explore obras de grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton. Com mais de 100 vídeos e aulas curtas, você poderá estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Aproveite a oferta exclusiva porque tem um super desconto. Não perca essa chance de crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas no caminho espiritual. Inscreva-se já! Vou deixar o link do curso na descrição deste vídeo e no primeiro comentário também. Se você está assistindo esse vídeo até agora, é sinal de que está gostando. Então eu peço que coloque as mãozinhas orando para saber que você está comigo, ok? E aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Voltando ao tema, seu preconceito. Então João nos revela um pouco mais do caráter de Natanael. Apesar de estudar as Escrituras e buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, apesar de ter um forte interesse espiritual e ter sido fiel, diligente e honesto em sua devoção a Deus, ele era humano. Natanael tinha certos preconceitos. Eis sua resposta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele poderia ter dito:
De acordo com o que li no Antigo Testamento, o profeta Miqueias diz que o Messias virá de Belém e não de Nazaré. Poderia ter dito: mas Filipe, o Messias é identificado com Jerusalém, pois irá reinar lá. Contudo, do fundo de seu preconceito, vêm as palavras que escolheu. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não se trata de uma objeção bíblica ou racional. Baseava-se na pura emoção e intolerância. Isso demonstra o quanto Natanael desprezava toda a cidade de Nazaré. Francamente, Caná também não era uma cidade de muito prestígio. Até hoje, não tem nada de excepcional. A menos que você esteja procurando o santuário construído no suposto lugar em que Jesus transformou água em vinho, é provável que você não queira ir para lá. Caná era uma cidade fora de mão, enquanto Nazaré, pelo menos, ficava numa interseção de estradas. Para irem do Mediterrâneo à Galiléia, as pessoas passavam por Nazaré, uma das principais rotas que iam para o norte e o sul entre Jerusalém e o Líbano cortava Nazaré. Ninguém jamais passava pela cidade pequena de Caná. Ela ficava afastada de tudo. Assim, a falta de qualquer atrativo em Nazaré não explica inteiramente o preconceito de Natanael. Seu comentário provavelmente reflete uma rivalidade cívica entre Nazaré e Caná. Nazaré era uma cidade tosca, era de uma cultura pouco requintada e cortês, não muito diferente do que é nos dias de hoje. Não é um lugar particularmente pitoresco. Apesar de ficar num ponto agradável nas encostas dos montes da Galiléia, não é uma cidade memorável e era menos ainda nos tempos de Jesus. O povo da Judéia considerava os galileus inferiores, mas até mesmo os galileus desprezavam os nazarenos. Apesar de ser uma vila ainda mais humilde, Natanael só estava repetindo o desdém geral dos galileus pelos nazarenos. Vemos aqui, mais uma vez, que Deus se compraz de usar as coisas comuns, frágeis e humildes deste mundo para confundir os sábios e os poderosos. Chama até pessoas dos lugares mais desprezados. Ele também pode tomar uma pessoa imperfeita, cegada por seu preconceito e transformá-la num instrumento seu para mudar o mundo. No final, a única explicação é o poder de Deus, de modo que toda a glória cabe a ele. Para Natanael, era inconcebível o Messias vir de um lugar tão deselegante quanto Nazaré. Era um lugar inculto, cheio de perversidade, corrupto, habitado por pecadores. Natanael simplesmente não esperava que qualquer coisa boa pudesse vir de lá. Estava alheio ao fato, um tanto óbvio, de que o próprio Natanael havia vindo de uma comunidade igualmente desprezível. Não há nada de belo no preconceito. As generalizações baseadas em sentimentos de superioridade e não em fatos podem ser espiritualmente debilitantes. O preconceito separa muitas pessoas da verdade. Aliás, grande parte de Israel rejeitou seu Messias por causa do preconceito. Também não puderam crer que seu Messias viria de Nazaré. Cena 11. Era inconcebível para eles que o Messias e todos os seus apóstolos fossem da Galiléia. Zombavam dos apóstolos por serem galileus e ignorantes. Os fariseus escarneceram de Nicodemos, dizendo: dar-se-á acaso que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Eles não gostavam do fato de que Jesus falava contra a instituição religiosa de Jerusalém. E tanto em relação aos líderes religiosos como às pessoas sentadas nas sinagogas, até certo ponto, foi um preconceito que os levou a rejeitá-lo. Isso ocorreu até mesmo na própria cidade natal de Jesus. Zombaram de Jesus por ser filho de José. Ele não tinha honra nem mesmo em sua própria terra, pois não passava de um filho de um carpinteiro. E a sinagoga toda em Nazaré, sua própria sinagoga, na qual ele havia crescido, encheu-se de tamanho preconceito contra Jesus. Depois que ele pregou uma única mensagem e tentaram levá-lo até o alto de um monte sobre o qual ficava a cidade, a fim de atirarem-no para baixo e matá-lo. O preconceito distorceu a visão deles sobre o Messias. O povo de Israel tinha preconceito contra Jesus.
pois era um galileu e nazareno. Tinha preconceito contra ele, pois era uma pessoa inculta que não fazia parte da instituição religiosa. Tinha um preconceito especialmente contra a sua mensagem, e seu preconceito separou-os do Evangelho. Recusaram-se a ouvir Jesus por intolerância cultural e religiosa. Vários tipos de preconceito fecham os ouvidos dos seres humanos para o Evangelho: racial, social, religioso e intelectual. Com efeito, o preconceito levou grande parte de Israel como nação a permanecer surda ao Messias. Satanás havia colocado o senhor preconceito e seu bando de homens surdos à porta de Israel. Por isso Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. O apóstolo Paulo empregou a metáfora da cegueira. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ensurdecidos e cegados pelo preconceito contra a verdade, não entenderam a mensagem. As coisas ainda são assim nos dias de hoje. Natanael vivia numa sociedade de disposição preconceituosa. Na verdade, todos os pecadores têm essa propensão. Fazemos comentários preconceituosos. Tiramos conclusões preconceituosas sobre indivíduos, classes de pessoas e sociedades inteiras. Assim como nós, Natanael tinha essa tendência pecaminosa. A princípio, seu preconceito o levou a duvidar quando Filipe disse-lhe que o Messias era nazareno. Felizmente, seu preconceito não foi forte o suficiente para impedi-lo de chegar a Cristo. Respondeu-lhe Filipe: "Vem e vê." Essa é a forma correta de lidar com o preconceito, confrontá-lo com os fatos. O preconceito é subjetivo, baseia-se em sentimentos. Não reflete necessariamente a realidade da questão. Assim, o remédio para o preconceito é ver com honestidade uma realidade objetiva. Vem e vê. Natanael foi. Felizmente, seu entendimento preconceituoso não era tão poderoso quanto seu coração que buscava a verdade. Pessoal, lembrando que vou deixar na descrição deste vídeo, assim como no primeiro comentário, o link desse livro 12 Homens Extremamente Comuns, caso você queira aprofundar nos assuntos sobre o conhecimento dos apóstolos, além de vários outros livros que já li e acho que de extrema importância que você leia. Sua sinceridade de coração. O aspecto mais importante do caráter de Natanael é expressado pelos lábios de Jesus. O mestre já conhecia Natanael. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo já sabia o que era a natureza humana. Assim, suas primeiras palavras ao ver Natanael foram um elogio de grande efeito sobre o caráter de Natanael. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse sobre ele: "Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade." Você pode imaginar algo mais maravilhoso do que ouvir palavras de aprovação como essas, vindas da boca de Jesus? É uma daquelas coisas para se ouvir no fim da vida, juntamente com: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor." Com frequência ouvimos discursos elogiosos em funerais que exaltam as virtudes do falecido. Mas o que você acharia se Jesus dissesse isso a você logo de início? Essas palavras dizem muito sobre o caráter de Natanael. Desde o princípio, ele possuía um coração puro. Certamente era humano. Tinha imperfeições e pecaminosas. Seu entendimento era prejudicado por certo grau de preconceito. No entanto, em seu coração não havia má fé. Ele não era hipócrita. Seu amor a Deus e seu desejo de ver o Messias eram verdadeiros. Seu coração era sincero e sem malícia. Não se trata de uma referência à sua descendência física de Abraão. Jesus não estava falando de genética. Estava associando a condição de Natanael como verdadeiro israelita ao fato de não haver nele nenhum dolo. Sua sinceridade, o que o definia como autêntico israelita.
Grande parte dos israelitas do tempo de Jesus não eram pessoas autênticas, e sim hipócritas, eram falsos. A vida que levavam era recoberta de um verniz de espiritualidade, mas não era real e, portanto, não podiam ser considerados verdadeiros filhos espirituais de Abraão. Natanael, porém, era verdadeiro. Em Romanos 9, 6, 7, o apóstolo Paulo diz: nem todos os de Israel são de fato israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. Em Romanos 2, 28, 29, ele escreve: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, não o espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Natanael era um verdadeiro discípulo desde o início. Não havia nele qualquer hipocrisia. Isso era muito incomum e particularmente raro na Israel do primeiro século. Lembre-se de que Jesus chamou de hipócritas todos que faziam parte da instituição religiosa da época. Mateus 23, 13 e 33 relata um discurso violento e impressionante contra os escribas e fariseus, no qual Jesus os chama de hipócritas de todas as maneiras possíveis. As sinagogas também estavam cheias deles. A hipocrisia era uma praga dentro daquela cultura e afetava desde os líderes em posições mais elevadas até o povo nas ruas. Mas ali estava um verdadeiro judeu sem hipocrisia. Ali estava um homem cujo coração era circuncidado, purificado da corrupção. Sua fé era autêntica, sua devoção a Deus era real. Ao contrário dos escribas e fariseus, não havia nele qualquer má fé. Era verdadeiramente um homem justo e imperfeito por causa do pecado, como todos nós, mas justificado diante de Deus por meio de uma fé viva e verdadeira. Sua fé desejosa. Pelo fato de seu coração ser sincero e sua fé ser real, Natanael superou o preconceito. Suas palavras a Jesus e a narração que segue revelam seu verdadeiro caráter. A princípio, Natanael ficou simplesmente admirado que Jesus parecia saber qualquer coisa a seu respeito. Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Devemos supor que Natanael ainda estava desconfiado se era possível que esse homem fosse o verdadeiro Messias. Com isso, não estava questionando a avaliação de Filipe. Ele era seu amigo, de modo que Natanael certamente o conhecia bem o suficiente para saber que Filipe, o tipo organizacional indeciso, não teria chegado a uma conclusão precipitada. Certamente não se tratava de um questionamento das Escrituras ou de Natanael ter uma tendência ao ceticismo. Era só que esse homem de Nazaré não parecia se encaixar com a imagem do Messias que Natanael havia formado em sua mente. Jesus era o filho de um carpinteiro, um João ninguém, um homem sem prestígio de uma cidade que não tinha nenhuma relação com qualquer profeta. No tempo do Antigo Testamento, Nazaré nem sequer existia. E então, Jesus havia se dirigido a ele como se soubesse tudo a seu respeito e pudesse até mesmo ver seu coração. Natanael só estava tentando entender tudo aquilo. De onde me conheces? Talvez com isso ele quisesse dizer: você só está me adulando? Está tentando transformar-me em um de seus seguidores ao cobrir-me de elogios? Como você poderia saber o que está em meu coração? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aquilo mudava tudo. Não era adulação, era onisciência. Jesus não estava fisicamente presente para ver Natanael sob a figueira. Natanael sabia disso. De repente, ele se deu conta de que estava na presença de alguém que podia ver o mais profundo do seu coração com olhos oniscientes. Qual era o significado da figueira? É bem provável que fosse o lugar onde Natanael ia para estudar e meditar sobre as Escrituras. As casas dos israelitas normalmente eram construções pequenas com um só cômodo. Cozinhava-se quase tudo ali dentro, de modo que sempre havia um fogo aceso, mesmo no verão. Com isso,
O cômodo podia ficar cheio de fumaça e abafado. Costumava-se plantar árvores ao redor da casa para mantê-la fresca e à sombra. Uma das melhores árvores para se plantar era a figueira, pois dava frutos maravilhosos e boa sombra. As figueiras tinham uma altura máxima de 4,5 metros. Tem um único tronco relativamente curto e retorcido, e seus galhos são baixos e espalham-se por até 7 a 9 metros. Uma figueira perto de casa oferecia uma grande área externa, protegida e com sombra. Se alguém queria escapar do barulho e do ambiente abafado da casa, podia sair e descansar sob a sombra da figueira. Era uma espécie de recanto particular ao ar livre, perfeito para meditar, refletir e ficar só. Sem dúvida, era para lá que Natanael ia a fim de estudar as Escrituras e orar. Na verdade, Jesus estava dizendo: sei qual é a disposição de seu coração, pois vi você debaixo da figueira. Sabia o que você estava fazendo. Ali era o seu refúgio particular. Era para lá que você ia a fim de orar e meditar. Vi você naquele lugar secreto. Sabia o que você estava fazendo. Não era apenas o fato de Jesus ter visto o seu lugar, mas de ter visto também o seu coração. Ele sabia da sinceridade do caráter de Natanael, pois podia ver o mais profundo de seu ser quando ele estava debaixo da figueira. Para Natanael, isso bastou. Exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O evangelho todo de João foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus. As primeiras palavras de João são uma declaração de grande efeito sobre a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todos os pontos de seu evangelho têm por objetivo provar que Jesus é o Filho de Deus, que compartilha da mesma essência de Deus. Ao ressaltar seus milagres, seu caráter sem pecado algum, a sabedoria divina de seus ensinamentos e seus atributos, que são os atributos de Deus. João descreve para mostrar as muitas formas pelas quais Jesus manifestou-se como Deus. E aqui no primeiro capítulo, ele apresenta um testemunho de Natanael de que esse Jesus é o Filho onisciente de Deus. Ele consiste exatamente da mesma essência que Deus. Lembre-se de que esta é justamente a mesma verdade que Filipe, o amigo de Natanael, ainda não havia entendido de todo 2 anos depois. Uma vez que ele disse a Jesus no cenáculo: mostra-nos o Pai. O que Filipe só foi entender no fim, seu amigo Natanael compreendeu bem no início. Natanael conhecia o Antigo Testamento. Estava familiarizado com o que os profetas haviam dito. Sabia a quem deveria perguntar. E agora, apesar do fato de Jesus ser de Nazaré, sua onisciência, sua percepção espiritual, sua capacidade de ver o que estava dentro do coração dele, eram suficientes para que Natanael se convencesse de que aquele era, de fato, o Messias. O conhecimento de Natanael possuía da mensagem profética sobre o Messias no Antigo Testamento pode ser visto claramente em sua resposta a Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Salmos 2 indica claramente que o Messias seria o Filho de Deus. Muitas profecias do Antigo Testamento referiam-se a ele como o Rei de Israel. Entre elas, Miqueias 5:2, o mesmo versículo que predisse o seu nascimento em Belém, referiu-se a ele como o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, identificando-o não apenas como rei, mas também como o eterno. Assim, quando Natanael viu prova da onisciência de Jesus, reconheceu-o imediatamente como o Messias prometido, o Filho de Deus e Rei de Israel. Natanael era como Simeão, que tomou nos braços o menino Jesus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Imediatamente, ele reconheceu Jesus como aquele pelo qual ele estivera esperando.
Natanael, um estudante dedicado das Escrituras, era um verdadeiro judeu que havia esperado pelo Messias e sabia que quando ele viesse, seria o Filho de Deus e o Rei. Em momento algum, foi um daqueles que assumiram apenas um compromisso parcial. Desde o primeiro dia, entendeu completamente e comprometeu-se sem reservas. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus confirmou a fé de Natanael e prometeu que ele veria coisas ainda maiores do que uma simples demonstração da sua onisciência. Se um mero comentário sobre a figueira fora suficiente para convencer Natanael de que aquele era o Filho de Deus e o Rei de Israel, então ele ainda não tinha visto nada. Dali em diante, tudo o que contemplaria serviria para enriquecer e aumentar sua fé. A maioria dos discípulos debateu-se só para conseguir chegar até o lugar em que Natanael estava depois de seu primeiro encontro com Cristo. Mas, para Natanael, o mistério de Cristo simplesmente confirmou o que ele já sabia ser verdade. Como é maravilhoso ver alguém tão digno de confiança e que confia com tanta facilidade desde o início. De modo que, para ele, os 3 anos com Jesus foram apenas o desdobramento de um panorama de realidade sobrenatural. No Antigo Testamento, Jacó teve um sonho no qual havia uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. As palavras de Jesus a Natanael fazem referência a esse relato do Antigo Testamento. Ele era a escada, e Natanael veria os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Em outras palavras, Jesus é a escada que liga o céu à terra. Isso é tudo que sabemos sobre Natanael, tomando por base as Escrituras. Registros da igreja primitiva sugerem que ele ministrou na Pérsia e na Índia e levou o evangelho até a Armênia. Não há nenhum registro confiável de como ele morreu. Uma tradição diz que ele foi amarrado dentro de um saco e lançado ao mar. Outra tradição diz que ele foi crucificado. Todos os relatos, porém, afirmam que ele foi martirizado como todos os outros apóstolos, exceto João. O que, de fato, sabemos é que Natanael foi fiel até o fim, pois foi fiel desde o começo. Tudo o que ele experimentou com Cristo e aquilo que veio a experimentar depois do nascimento da Igreja do Novo Testamento acabou por se tornar sua fé ainda mais forte. E, assim como os outros apóstolos, Natanael é a prova de que Deus pode pegar as pessoas mais comuns dos lugares mais insignificantes e usá-las para a sua glória.